Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém, para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. Artigo 1. Eu creio. 1. A obediência da fé. Obedecer, ob audire, na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Hebreus 11, 1. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Romanos 4, 3. Graças a esta fé poderosa, Romanos 4, 20, Abraão tornou-se o pai de todos os que haviam de crer. Romanos 4, 11, 18. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus proclama o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram o seu testemunho. Hebreus 11, 2, 39. No entanto, Deus previa para nós algo melhor. A graça de crer em seu Filho Jesus, o autor e realizador da fé que a leva à perfeição. Hebreus 11, 40 e 12, 2. Maria, bem-aventurada a que acreditou. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Lucas 1, 37. E dando seu assentimento, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, 38. Isabel a saudou. Bem-aventurada que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Lucas 1, 45.
É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. 2. Sei em quem pus minha fé. 2 Timóteo 1:12. Crer somente em Deus. A fé é primeiramente uma adesão pessoal do homem a Deus. É, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs toda a sua complacência. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Podemos crer em Jesus Cristo, porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está voltando para o seio do Pai, este o deu a conhecer. João 1:18. Por ter Ele visto o Pai, João 6:46. Ele é o único que conhece e pode revelá-lo. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. O que está em Deus, ninguém o conhece a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:10-11. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A Igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3. As características da fé. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que se preste essa fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus, abre os olhos da mente e dá a todos suavidade ao consentir e crer na verdade. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade,
nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Já no campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar nas promessas delas, como por exemplo quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade, e assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Citação em latim. Crer é um ato da inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz de nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se nem enganar-nos. Todavia, para que o obséquio de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do espírito. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos do coração, Efésios 1:18, para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para o compreender e compreendo para melhor crer. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra. Portanto, o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não poderia negar-se a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto,
Se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta perscrutar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é mesmo que conduzido pela mão de Deus, que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. A liberdade da fé. Para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Deus, de fato, chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. A necessidade da fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nossa salvação. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E chegar ao consórcio dos seus filhos. Ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna se nela não permanecer até o fim. Mateus 10:22 e 24:13. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1:18-19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ela deve agir pela caridade. Gálatas 5:6. Ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da Igreja. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, 1 Coríntios 13:12, tal como Ele é, 1 João 3:2. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé, como um reflexo no espelho, é como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos, conforme nos garante nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão. 2 Coríntios 5:7. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita. 1 Coríntios 13:12. Luminosa em virtude daquele em que ela crê,
A fé é muitas vezes vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. É então que devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão que creu, esperando contra toda esperança. Romanos 4, 18. A Virgem Maria que, na peregrinação da fé, foi até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite de seu túmulo e tantas outras testemunhas da fé. Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da fé, Jesus. Hebreus 12, de 1 a 2.